Bora? Nesse segundo tópico, a gente vai trabalhar agora as propriedades químicas. A nível de vestibular, Enem, o que mais é cobrado é se eu tenho um caráter ácido, se eu tenho um caráter básico ou se eu sou um fóter, né? Se eu tenho dupla capacidade. Um vestibular tipo Enem, mais simples, mais objetivo, ele não vai pedir para você comparar quem é mais ácido, quem é mais básico. Entretanto, a gente vai falar nessa aula sobre tudo. Então, primeiro ponto, a gente vai discutir quem é o ácido, e depois discutir quem deverá ter um caráter ácido maior, né? E por quê, logicamente. Depois a gente vai fazer a mesma coisa para as bases. É lógico, mais uma vez, como a química orgânica é cheia de variáveis, a gente não pode levar nada, tudo com uma perfeição, com uma regra fixa e definida. Mas a gente vai tentar mostrar de uma maneira mais generalizada para vocês, certo? Então vamos lá. Propriedades químicas. Primeiro eu vou trabalhar aqui caráter ácido. Caráter ácido. E quando eu falo de caráter ácido, a primeira coisa que eu tenho que lembrar é qual é o conceito que eu vou utilizar para eu saber se eu sou um ácido. E nesse caso dos compostos orgânicos, o conceito que a gente usa é o conceito mais moderno que nós estudamos, que é o conceito de Lewis. Né? E pelo conceito de Lewis, o que é ser ácido? É uma espécime que está deficiente de um par de elétrons. Então, se você encontrar dentro de uma estrutura, uma espécie que esteja deficiente, então você vai ter que ter ali um caráter bastante eletronegativo para deixar alguém deficiente, você vai ter ali, logicamente, um ácido como estrutura, certo? Então, vamos lá. Quais são os compostos que eu tenho um caráter ácido na química orgânica? Bom, não podíamos começar diferente com um ácido carboxílico. Eu tenho como estrutura R, C, dupla O, traço OH, né? Eu tenho um ácido, vamos colocar aqui, carboxílico. O que é que eu visualizo no ácido carboxílico? Por que esse ácido ele vai ter um caráter, né, ácido? Me desculpe a redundância, mas vamos discutir o porquê. Né? O que é que acontece aqui? Você perceba que você tem, além da carbonila, o oxigênio aqui bastante eletronegativo, mas outro átomo de oxigênio ligado diretamente ao H. E a gente sabe muito bem que o hidrogênio não tem muita força eletronegativa. Então, a tendência vai ser essa estrutura, né, bastante eletrofílica, puxar os elétrons do hidrogênio. Quando ele puxa os elétrons do hidrogênio, o hidrogênio aqui vai ficar deficiente. Ou seja, a deficiência de um par. Só que um par. Lembra que o hidrogênio tem um elétron. Se ele perde esse elétron, ele vai ficar deficiente de dois. Então, ele aqui está deficiente de um par de elétrons. Tranquilo? Então, essa deficiência vai caracterizar justamente um ácido para Lewis. Se você tem uma dificuldade maior, quer lembrar daquele conceito mais primitivo, né? Não é bom, mas é primitivo, que não está errado, só não é abrangente, de Arrhenius, quando eu jogo em água, a água, né, o oxigênio, que tem o par de elétrons, ou seja, vai ser uma base, doador de par de elétrons, vem e faz aqui, ó, uma ligação dativa. Aí sim é uma ligação dativa. Né? Eu tenho um par, alguém está deficiente de um par. Está deficiente, não é querer par. Né? É uma ligação muito mais eletrostática nesse sentido. Então você vê uma ligação ácido-base de Lewis. É uma ligação dativa. Então aí você vê, ó, e captura esse H+. Então aqui eu tenho a acidez. E aí é justamente essa característica de ter essa possibilidade da liberação de um H+, ou a deficiência do par, que a gente vai caracterizar um ácido. Depois vai discutindo cada um deles separado. Qual é o outro composto orgânico que a gente tem? Os fenóis. Os fenóis. E aí, muita gente fica sem entender, né? Professor, mas o fenol, ele tem hidroxila. A hidroxila não é uma base? Calma lá. O conceito de Arrhenius, ele libera hidroxila, ou seja, libera um ânion, certo? É muito mais interessante assim. Se eu jogar esse fenol em água, vamos imaginar assim, qual é o ponto onde eu tenho uma maior diferença eletrostática? Carbono-oxigênio ou oxigênio-hidrogênio? Onde é que eu tenho uma maior diferença de polaridade? Com certeza, hidrogênio-oxigênio. Então, a diferença maior está aqui, ó. Então, neste caso, o hidrogênio é que tenderia a sair e não a hidroxila. Não deveria, mas eu vou colocar aqui, eu apago. Quando você tem um composto
NaOH, daqui para cá é iônico. Então, a diferença eletrostática é aqui. Então, quando eu libero o negativo. O negativo, eu tenho uma base. É muito interessante. Um positivo, um ácido. Um negativo, uma base. É uma maneira boa de vocês identificarem. Certo? Foi só para vocês entenderem. Que muita gente pergunta, não entendo. Tem hidroxila e é ácido, sim. Porque é ácido não é ter hidroxila, é liberá-la, porque é negativa. E eu não estou liberando hidroxila aqui, estou liberando H+. Ou eu tendo a ter essa característica de poder liberar, que é o conceito de Lewis, está deficiente de elétrons. Né? E por último, nós temos o álcool. ROH, a mesma característica. A diferença eletrostática mais gritante está aqui nesse sentido. Então, o hidrogênio é que sairia, ou seja, está deficiente de um par de elétron. Eu tenho o meu álcool. Bom, não foi à toa que eu coloquei nessa ordem. Se você imaginar, se você entender que ser ácido é ter a deficiência de um par de elétrons, qual é o caso, qual dos 3 grupos funcionais onde eu vou ter uma maior força de atração dos elétrons do hidrogênio? No ácido carboxílico. Por quê? Porque eu tenho 2 oxigênios. 2 oxigênios. Né? Sempre 2 oxigênios. Então, você tem aqui uma força atrativa muito grande. Aqui eu só tenho 1, aqui eu só tenho 1. Então, de cara, eu já sei o que não é a parte que cai no vestibular, no Enem, mas é interessante. Que um ácido carboxílico semelhante a um fenol, ele tem maior força, maior caráter ácido. Depois a gente vai discutindo cada um separadamente. E entre um fenol e um álcool, quem é mais ácido? Fenol. Por quê? Porque eu coloquei na frente? Não deixa de ser. Mas por quê? Porque a ressonância, a força eletromagnética causada por essa ressonância tem também uma capacidade de atrair os elétrons. Não sei se vocês lembram, nas reações de substituição em aromáticos, chamadas eletrofílicas. Por quê? Porque a ressonância puxa os elétrons para ele. Certo? Então, aqui vai ter maior caráter ácido do que o meu álcool. Então, essa é a minha ordem. Essa é a ordem comparativamente entre eles. É lógico que eu posso ter um álcool mais ácido que um fenol? Posso. Mas aí eu vou ter que começar a alterar as suas cadeias. E aí a gente vai dar a primeira dica, que, na verdade, eu estou falando essa palavra nessas aulas, mas eu até que não gosto, né, dica. A mesma lógica, que é, quanto menor a cadeia, pense em física, pessoal, mais ácido. Mais ácido. Vou pegar um qualquer aqui, vou pegar um ácido carboxílico, vai poder ser qualquer um. Vou pegar aqui um ácido carboxílico, vamos pegar aqui um ácido etanóico, OH, e vamos pegar aqui CH3, CH2, CH2, vamos mexer, CH2, C dupla O, OH. Ó, veja o que vai acontecer. Átomo não tem cérebro. Então, esses 2 elementos aqui que são eletronegativos vão puxar todos os elétrons que estão ao redor. Logicamente que quanto menor a minha cadeia, menor será a quantidade de elétrons para o oxigênio puxar. Se eu tenho menos elétrons disponíveis, a minha força será maior. Física. Então, digamos, esses 2 oxigênios estão puxando, na teoria, essa nuvem e essa nuvem. Esses 2 oxigênios estão puxando essa que é igual, mas essa nuvem toda. Então, a tendência é eles ficarem mais fracos quando a cadeia é maior. Né? A força eletrostática diminui. Então, eu posso dizer que, nesse caso, esses 2 oxigênios aqui, ó, estão puxando, vou colocar assim, ó, força vetorial, mesmo como tamanho mesmo, né? Uma força maior do que esse. O que caracteriza, então, quanto menor a cadeia, maior a minha acidez. Então, se ele pergunta, né? Acho difícil. Quem é mais ácido? Esse aqui é mais ácido. Professor, se eu colocar só um carbono? Muito mais. Muito mais ácido. Certo? Não é difícil. Mas vamos continuar brincando? E se eu começar a colocar, em vez de hidrogênio, outros elementos aqui? E aí, por isso, vocês não podem decorar. Vai depender do elemento. Professor, vai depender por quê? Você imagina eu tirar hidrogênio, vamos colocar aqui, depois eu continuo lá.
Imagine aqui, vou pegar um igual a esse. Imagine agora, em vez de eu colocar hidrogênio, eu coloque aqui, vou colocar 1, 2, vou colocar aqui flúor. O que é que flúor é, pessoal? Eletronegativo, eletroatraente. É tudo que eu quero para um ácido. Além dos 2 oxigênios, o flúor está atraindo. Então, essa força já vai ficar maior do que essa. Então, aqui, ó, vai ser mais forte ainda. Ah, professor, então se eu chegar aqui e colocar 3 átomos de flúor, mais forte será. Percebeu? Ah, professor, em vez de flúor, colocar cloro. Opa, aí você vai comparar as eletronegatividades. Mas aí não é mais decoreba, você já entendeu. Né? Outra questão que às vezes cai. Cadeias de tamanhos diferentes, eu saio colocando o átomo em lugares diferentes. Vamos apagar aqui, para que a gente continue. Mas a lógica já foi. A lógica já foi. Vamos colocar aqui uma estrutura, né? CH3, CH2, CH, vou colocar aqui, ó, flúor, C dupla O, OH. Claro que eu vou colocar uma estrutura semelhante. Então, eu vou colocar também com 4. 1, 2, 3, 4. Dupla O, OH. Só que eu vou colocar o flúor aqui, ó. Ó. Vamos embora. CH2, CH2, CH2. Quem é mais ácido? Já definiram, tenho certeza. Esse é mais ácido. Porque, como o flúor está mais próximo, a atração, né, sua força eletroatraente, eletroafim, é maior do que esse aqui, que está mais longe. Então, esse hidrogênio estará mais positivo do que esse hidrogênio daqui. Pronto, só isso. Aí vem os devaneios. Ah, mas se eu colocar aqui 3 átomos de flúor e comparar com esse, não tem como. Aí a gente vai ficar fazendo, né, probabilidades infinitas, não pode dizer assim, né, de possibilidades de sair colocando. Ah, e se eu colocar, em vez de colocar aqui cloro e aqui flúor, e agora? Então, não existe isso. Sempre comparações plausíveis para que você possa compreender. Fácil? Vamos para o próximo? E o próximo quem é? O próximo são as bases. Bases. A gente viu quais são os ácidos, agora nós vamos ver quais são as nossas bases. E quanto às bases, primeira coisa ficou ótimo, né? Primeira observação é justamente definir o que é uma base. Eu diria, de uma maneira bem simples, uma espécime capaz de doar par de elétrons, uma espécie negativa, né? Capaz de, pessoal. E aí a gente tem duas espécimes de caráter básico. As aminas, vou botar aqui, amina, e as amidas. Também tem caráter básico, pela possibilidade do par eletrônico do nitrogênio ser doado. Essa capacidade, vou botar assim para cima para ficar melhor, vai tornar as aminas e as amidas meu caráter básico. E aí vamos discutir agora. Quem é que vai ter maior caráter básico? Lembre que a tendência para ser base é doar. Olha o que eu tenho aqui, um oxigênio. Um oxigênio é um elemento que atraente. Se o oxigênio é atraente, ele vai dificultar essa saída. Então, as aminas têm maior caráter básico do que as amidas. De novo, a gente está generalizando. Certo? Veja que não é difícil, é só entendimento. O Enem cai como? Se é ácido, se é básico, se é anfótero. Ele não cobra essa questão de força, mas não custa nada e é bastante fácil para que vocês entendam. Ainda teria outras possibilidades. Professor, e dentre as aminas, você tem aminas primárias, você tem aminas secundárias e você tem aminas terciárias. Eu estaria sendo, como assim, mentiroso se eu dissesse que existe uma regra fixa. A tendência natural é, quanto mais ligantes eu tenho, um ligante, 2 ligantes, 3 ligantes,
a tendência natural é que a presença de mais ligantes impedir a entrada de um novo. É o que a gente chama de impedimento estéreo. Então, essa entrada sendo impedida, uma amina primária com um carboninho, quanto menor a minha nuvem, maior vai ser a facilidade em doar. Mas aí eu estaria sendo leviano dizer que toda amina primária é mais básica do que uma amina secundária. Não existe isso, porque eu posso colocar uma amina primária aromática, uma secundária só com um carbono. Então é muito complexo. É uma questão de visualização. Fechou? Valeu! Espero que tenha ficado bem clarinho essa parte de propriedade que é fundamental para a prova de vocês. Ok? Bora lá!